Se examinássemos nossas vidas, nós ficaríamos chocados com a quantidade de vezes que usamos o pronome meu ou minha. Eu quero falar sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus desejos, sobre os meus problemas, as minhas ambições, os meus qualquer coisa, né? Você pode acrescentar. O que será que significa a palavra misericórdia? A palavra na língua grega significa a habilidade de entrar na pele do outro e ver com os seus próprios olhos, pensar com os seus pensamentos, sentir com os seus sentimentos. A habilidade de entrar na pele do outro. É mais do que simplesmente sentir. É ação também. Significa sofrer junto. É sair daquele mundo pequeno de interesse pessoal e entrar em um mundo de ajuda aos outros, de tentar entender as necessidades dos outros. José, lá no Egito, e o bom samaritano são exemplos de pessoas que exercitaram misericórdia. Ao invés de José pagar aos seus irmãos com a mesma moeda, e ao invés do samaritano pagar àquele judeu com a mesma moeda, esses dois homens se desfizeram dos seus interesses pessoais e ofereceram misericórdia. Não adiantaria nada o bom samaritano ter somente sentimentos de compaixão por aquele judeu, se as suas ações não demonstrassem isso também. Que grande exemplo de misericórdia. Aqui nós temos dois homens, José e aquele samaritano, que encontraram a verdadeira felicidade. Felizes são os que têm misericórdia, porque serão misericordiados. Será que tem essa palavra, né? Felizes os misericordiosos, porque terão ou serão misericordiados. Né? A gente pode inventar uma outra palavra aí, né? Receberão misericórdia. Misericórdia é, então, em outras palavras, compaixão, simpatia colocada em ação. Não é só o sentir, mas é colocar em ação. É tomar uma atitude positiva que vai ajudar a alguém que tem um problema. Significa que nós, os discípulos de Jesus, precisamos fazer algo a mais do que simplesmente sentir tristeza pelas pessoas que estão passando fome. Nós precisamos agir e fazer algo para dar comida. Significa que precisamos fazer muito mais do que orar para que Deus mande pessoas para salvar os perdidos. Precisamos permitir que Deus nos faça missionários em nossos próprios bairros. É mais do que sentir. É sentimento colocado em ação. Jesus agia desta maneira. Jesus não simplesmente mandou um cheque, um depósito para o fundo leprosário de Jerusalém.
e achou que a sua responsabilidade estava cumprida. Já mandei um cheque lá, pronto, já fiz a minha parte. Não. Ele não simplesmente disse palavras de encorajamento a seus discípulos e os mandou sozinhos pregar aos publicanos. Jesus pessoalmente fazia todas as coisas que ele pedia para os outros fazerem. Jesus nos deu o exemplo a ser seguido. Ele ia às casas dos pecadores, comia nas suas mesas e falava diretamente com eles a respeito de arrependimento, mudança de vida. Jesus não simplesmente amou a humanidade sofrida e perdida, mas ele mostrou o seu amor e a sua misericórdia para indivíduos com ações concretas. Quando Jesus veio como o Filho do Homem, como muitas vezes vemos no Evangelho de Lucas, ele literalmente estava entrando na minha e na sua pele. Isso é ser misericordioso. Ele estava se colocando em uma posição para poder simpatizar e entender ao fundo as nossas fraquezas e as nossas dificuldades. Quando Jesus levou os nossos pecados sobre ele mesmo e morreu para nos reconciliar com Deus, ele demonstrou misericórdia. Ele estava na nossa pele, no nosso lugar. Jesus entrou na minha e na sua pele, teve compaixão por aquilo que ele viu, teve compaixão por nossa condição e tomou uma ação para nos ajudar. Já pensou se ele tivesse vindo aqui, entrado na nossa pele, visto nossa condição e voltado para o seu Pai e dissesse: ah, que triste que a humanidade se tornou. Não teria valor nenhum, não é? Mas a sua compaixão, aliada à sua ação, morrendo na cruz por nós, ah, que grande ação isso nos tornou. Isto é misericórdia em sua mais perfeita exibição. Aquele discípulo de Jesus, aquele cristão ou aquela cristã que contribui com alguns reais para pagar a conta de um hospital, ou que traz alguns produtos de higiene pessoal para ajudar crianças desamparadas, talvez se contente em parar por aí. Talvez até use isto como uma desculpa para sua consciência, para não precisar ir até o seu vizinho e prestar ajuda. Esta não é a maneira de ser um cristão como Jesus deseja. Salomão, em um dos seus provérbios, disse: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele recompensará. Jesus uma vez disse: se alguém der, mesmo que seja um copo de água, a estes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Jesus diz que aqueles que ajudam os outros serão recompensados, não pelos ajudados, mas pelo próprio Senhor Jesus. Quem faz misericórdia
recebe misericórdia. Jesus também disse ao apóstolo Paulo: é melhor dar do que receber. E Paulo falou isso no livro de Atos. Existe uma grande satisfação em dar, em ajudar o próximo. Deus usa de misericórdia para conosco, você e eu. Nós jamais chegaremos a obter a nossa salvação por nós mesmos, por nossa eficiência. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós pecamos e desagradamos a Deus. Quando nós fazemos isso, imploramos a Deus por sua misericórdia, não é mesmo? E Ele nos dá com o maior prazer, porque Ele nos ama. E nós, como seus discípulos, devemos ser misericordiosos também com as outras pessoas. Existem maneiras práticas de demonstrar misericórdia. Por exemplo, quando você perdoa alguém, você está mostrando misericórdia. Quando você ora por alguém, quando você ajuda alguém a se encontrar com Jesus, você está mostrando misericórdia. E a promessa nessa bem-aventurança é que quem age assim vai receber misericórdia. No dia do julgamento final, Deus não vai se esquecer daquele discípulo compassivo que usou de misericórdia com os outros. Existe um lago na Palestina conhecido como Mar Morto. A gente já ouviu falar dele, né? O Mar Morto não deixa de ser um lago. Mas ele é chamado de Mar Morto por não ter vida marinha nas suas águas. Este lago recebe água do Rio Jordão, mas ele não compartilha a sua água com nenhum outro rio. A água que entra no Mar Morto não sai de lá. Entra e fica. O mar somente recebe e nunca dá. Infelizmente, muitos de nós somos assim. Temos os nossos estudos, a nossa fé, os nossos prédios, etc., etc. Recebemos bastante, mas não compartilhamos. Precisamos ser pessoas misericordiosas. Deus nos dá tantas coisas. Nós precisamos buscar nas pessoas com quem convivemos uma maneira de servi-las, de ajudá-las, de compartilhar aquilo que Deus nos dá. Nós não queremos ser pessoas mortas, não é? Que recebem, 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 mas nunca compartilham. Como o Mar Morto, lá na Judéia. A verdadeira felicidade consiste em ajudar os outros de todas as formas possíveis. Não consiste no egoísmo, mas sim em compartilhar, em ajudar os outros
de todas as maneiras possíveis. Felizes são aqueles misericordiosos, porque vão receber misericórdia de Deus. Como é que você está sendo? Você tem compaixão somada com ação? Aí você está sendo uma pessoa misericordiosa. Quem é assim, quem procura ajudar, vai receber misericórdia do nosso Deus. Que promessa maravilhosa, não é? No julgamento final, Deus vai usar de misericórdia para com aqueles que usaram de misericórdia com outras pessoas. A verdadeira felicidade não consiste em egoísmo, só receber, só receber. A verdadeira felicidade consiste em ajudar os outros de todas as formas possíveis. Precisamos ser pessoas misericordiosas. E assim, vamos receber misericórdia. Não daqueles que ajudamos, mas do nosso Pai, do nosso Deus. Próxima bem-aventurança. Alguém leia para a gente o versículo 8, por favor. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Muito obrigado. Bem-aventurados os puros, ou em algumas traduções, os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando nós comemos, talvez você fez isso no almoço, né? Não sei. Mas quando nós comemos alimentos muito gordurosos, principalmente, pouco a pouco, a gordura vai se acumulando nas nossas artérias, principalmente, com uma substância chamada colesterol. O colesterol vai obstruindo os nossos vasos do corpo e começa a impedir que o nosso coração funcione de uma maneira adequada. Muitas vezes precisamos passar por um procedimento cirúrgico para limpar essas artérias, as veias que começam a ficar entupidas. Depois desse procedimento, o coração normalmente volta a funcionar a pleno vapor. De certa maneira, o coração, depois desse procedimento, ficou limpo, ficou puro. Quando a palavra de Deus se refere ao nosso coração, quase sempre está se referindo a alguma coisa mais complexa do que o nosso órgão do corpo humano. Quando menciona o coração, a palavra de Deus quer dizer a origem dos nossos sentimentos. É algo muito mais complexo do que esse órgão aqui que bate no nosso peito. É a origem dos nossos sentimentos. É dele que provém o amor, o ódio, a alegria, a felicidade, a tristeza e todos os demais sentimentos e emoções que nós experimentamos na nossa vida. A Bíblia não faz muita distinção entre o coração e a mente. Muitas vezes é uma coisa só. É a origem dos nossos sentimentos.
Com frequência, ao mencionar uma boa pessoa, nós dizemos, essa pessoa tem um bom coração, não é mesmo? Nós falamos isso quando mencionamos uma boa pessoa. Isso, obviamente, não significa que os vasos, as artérias e as veias próximas do seu coração estão livres de colesterol. Não é isso que nós queremos dizer. Mas sim que aquela pessoa trata os outros com bondade, com carinho. É isso que nós dizemos quando aquela pessoa tem um bom coração. Mas o que é que significa ter um coração puro ou um coração limpo? Bem-aventurados os puros, os limpos de coração. O que é que isso significa? Alguns cristãos, alguns discípulos de Jesus, dão a aparência de levarem uma vida modelo. Porque chegam às reuniões da igreja bem vestidos, sorridentes e prontos para adorar a Deus. Mas por dentro estão cheios de indiferença, de falsidades, muitas vezes de ódio. Nós podemos nos reunir com nossos irmãos e podemos enganá-los com nossos sorrisos e com nossa aparência. Mas nós não enganamos a Deus. Ele conhece o nosso coração. Nossos corações muitas vezes são impuros, cheios de orgulho, frustração, confusão e outras enfermidades espirituais. Como é, então, que eu posso ter um coração puro, limpo, como Deus deseja? Como é que eu posso ter um coração limpo e puro, como estamos vendo aqui nesta bem-aventurança? O rei Davi, você se lembra, pediu a Deus que lhe desse um coração puro. Salmo 51, lembra? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Jesus, para ilustrar uma lição com relação à pureza de coração, chamou uma criança. Lembra-se disso? E disse: aquele que se tornar humilde como essa criança será o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18. Como seria bom se nós pudéssemos nos manter mais tempo como crianças. Seria bom, com pureza, inocência, aqueles sonhos de infância. Você se lembra dos seus sonhos de criança? Alguns aqui acho que não lembram, né? Pela idade. Eu lembro, né? Você se lembra dos seus sonhos de infância? É impossível, por mais que nós queiramos, é impossível que um homem ou uma mulher, com toda a sua vivência, todos os seus vícios, suas tradições, sua rotina, possa ter um coração limpo como uma criança. Como então ter um coração puro e limpo como Deus deseja aqui, neste versículo? A palavra no original é a palavra kataros, kataros, que significava alguma coisa sem mistura,
ou seja, pura. Leite ou vinho sem água, prata sem liga, trigo sem joio, etc. Uma coisa sem mistura, pura. Você se lembra o apóstolo Pedro, quando ele escreveu a primeira carta, não é? Ele diz que nós deveríamos desejar a palavra de Deus como um leite puro, sem mistura, não precisa de mais nada adicionado. É aquela coisa pura, é essa palavra, não é? Limpo, puro, que nós estamos vendo aqui, não é? Bem-aventurados os puros de coração, sem mistura, uma coisa pura. Um coração puro, então, seria aquele coração cujos pensamentos e motivos são absolutamente sem mistura e, por consequência, puros, genuínos, sinceros. Jesus não está querendo dizer aqui, eu entendo, que para desfrutarmos da promessa de ver a Deus, nós precisamos ser perfeitos. Não entendo que é isso que Jesus está dizendo. Ter um coração limpo não significa que eu preciso me enfiar numa camisa de força para não voltar a pecar. Porque eu posso pecar por pensamento, não posso? Não é só por ação. Também não quer dizer, eu entendo aqui, que eu devo me mudar para um mosteiro, onde não existam tentações ou oportunidades para pecar. Mais uma vez, podemos pecar por pensamentos. Para um judeu ortodoxo, um homem poderia ter em seu coração pensamentos de arrogância, pensamentos de raiva e até mesmo pensamentos impuros. Mas, desde que ele observasse os rituais de purificação corretamente, ele estaria puro. Vou falar de novo. Para um judeu ortodoxo, ele poderia ser uma pessoa impura de pensamentos internamente. Mas se ele fosse puro externamente, se ele observasse aqueles rituais, ele estaria puro. Do ponto de vista de Jesus, mesmo se as ações externas de alguém estivessem completamente corretas, mesmo se essa pessoa observasse todos os detalhes da lei, essa pessoa poderia ainda estar impura pelo fato de pensamentos em seu coração ou na sua mente não forem corretos. O que é que Jesus está querendo aqui com esta bem-aventurança? Eu e você, como discípulos, nós necessitamos do sangue purificador de Jesus para limpar os nossos corações. Tem aquela musiquinha que as crianças sabem, né? Do sabão que limpa a minha mãozinha, não é mesmo? Tô vendo aqui a Francisca. A Francisca conhece aquela musiquinha de cor, né? Não é mesmo, Francisca, né? Mas tem algo que quer limpar meu coração, não é? É isso que nós estamos falando aqui.
O que nós necessitamos é do sangue purificador de Jesus para limpar nossos corações. O apóstolo João escreveu: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vez um menino disse ao seu pai: papai, você sabia que existe uma coisa que Deus não pode ver? E o pai, um cristão de muitos anos, e convencido da onisciência de Deus, disse ao seu filho que não havia nada que Deus não pudesse ver. O menino então explicou para o seu pai: Deus não pode ver os nossos pecados por causa do sangue de Jesus. Olha que interessante isso, não é mesmo? Deus não pode ver os nossos pecados por causa do sangue de Jesus. Um menino com palavras tão simples, mas com tanta sabedoria. Que grande verdade é esta! Nós temos a promessa de Deus de um coração puro. Somente Deus pode dar a você e a mim um coração puro. E este coração puro começa como resultado de um novo nascimento, uma nova criação. Quando você e eu aceitamos o ensinamento de Jesus e fomos batizados nas águas por imersão, começamos aí a receber um coração puro. A leitura da palavra de Deus, as orações, o desejo da presença de Deus ao nosso redor, contribuem também para que este novo coração continue limpo e puro. Nós cantamos um outro cântico também, que eu costumo chamar do cântico do transplante, né? Recebi um novo coração do Pai, não é isso, né? Coração regenerado. É isso mesmo. Quando é que nós recebemos isso? Quando entregamos a nossa vida a Jesus através do batismo. Ali recebemos um novo coração, um coração puro. Ter um coração puro ou limpo significa ser alguém sem segundas intenções, alguém que tem bons pensamentos. Você é assim? Você é uma pessoa sem segundas intenções, que tem bons pensamentos, e a promessa de Deus, nessa bem-aventurança maravilhosa, é que pessoas assim verão a Deus. Essa ideia de ver a Deus era algo muito importante na época de Jesus. O maior privilégio que um servo poderia ter seria o direito de estar na presença do seu Senhor e constantemente ver a sua face e ouvir a sua sabedoria. Vou repetir. Na época de Jesus, o maior privilégio que um servo poderia ter era o direito de estar na presença do seu Senhor, constantemente ver a sua face e ouvir a sua sabedoria. Lembra quando a rainha de Sabá visitou o rei Salomão? Em 1 Reis, capítulo 10, versículo 8, ela disse o seguinte:
como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Isso era o maior privilégio que um servo poderia ter. Um dia, aqueles que têm o seu coração puro verão a Deus e viverão para sempre na sua presença. Vai comigo rapidamente lá para o livro de Apocalipse. Apocalipse, lá no finalzinho da sua Bíblia. Se você chegou até lá e passou e chegou na capa final, volta um pouquinho. Você vai achar o livro de Apocalipse. Finalzinho do livro. Olha o capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Versículos de 3 a 5. Apocalipse 22, 3 a 5 diz o seguinte: já não haverá maldição nenhuma. Está falando sobre os céus, a nova Jerusalém. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Verão a face de Deus. Felizes são aqueles que têm um coração puro, um coração limpo, um coração sem segundas intenções, um coração que tem bons pensamentos. Deus quer dar um coração assim para você e para mim. Aliás, ele já deu. Cabe a nós manter este coração puro e limpo. Um coração que está pronto a servir, custe o que custar. Jesus já derramou o seu sangue para que você e eu pudesse ter este coração. A verdadeira felicidade consiste em saber que Deus, através do sangue de Jesus, limpa e purifica os nossos corações todos os dias. E se você é um discípulo fiel, aquele que deixa Deus controlar a sua vida, o seu coração é limpo, é puro, por causa do sangue de Jesus. E a promessa é que um dia você vai estar face a face com Deus. Verá constantemente a face de Deus e vai ouvir a sua sabedoria. Que bem-aventurança maravilhosa, não é? Vamos manter nossos corações limpos e puros diante de Deus. Próximo, versículo 9. Alguém leia para a gente, por favor, o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Desde que o mundo é mundo, sempre houve guerras.
Tudo começou lá atrás, quando Caim, cheio de inveja, matou seu irmão Abel. Os seres humanos fizeram guerras e sempre vão fazer, infelizmente. Faz parte do caráter de alguns seres humanos. Foi dito que nos últimos 4.000 anos houve pelo menos 300 anos de paz. Pensa um pouco nisso. Nos últimos 4.000 anos, nós tivemos 300 anos de paz. Isso significa que tivemos 3.700 anos de guerra. E essa paz não foi a nível universal. Sempre nós vemos no jornal uma guerra acontecendo em algum lugar do mundo. Parece que o homem tem uma paixão muito grande pela destruição. O inventor da bomba atômica, um homem chamado Robert Oppenheimer, deu uma entrevista na qual lhe perguntaram: existe alguma maneira de defender-se dessa nova arma de guerra, essa bomba destruidora? E ele falou que sim, bastava ter paz. Paz é a defesa para a guerra, para a destruição. Apesar de toda a destruição, os seres humanos andam em busca de paz. Qualquer pessoa daria qualquer coisa para obter paz. Tanto uma paz pessoal, quanto uma paz mundial. Uma paz que une, ao invés de dividir. Existem aqueles que acham que podem obter paz através das suas posses. Mas ninguém encontrou a paz no dinheiro. Outros acham que podem encontrar a paz nos vícios. Mas como estão enganados? Outros acham que podem encontrar paz no conhecimento e saem em busca de diplomas e mais diplomas. Quanto mais conhecimento, mais paz. Mas também não conseguem encontrar a paz. E ainda outros procuram paz nas grandes religiões do mundo e chegam a participar de seitas mais exóticas e dos cultos mais excêntricos, mas não acham a paz também. Jesus Cristo é o único que pode nos dar esta paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Jesus Cristo é o único que pode nos dar essa paz. Ele é a nossa paz. Efésios capítulo 2, lembra? Que dos dois fez um. Ele é a nossa paz. A paz que ele nos dá excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4. É ele que nos ensina que sem paz com Deus é impossível obtermos paz com os outros. Nós precisamos começar fazendo as pazes com Deus. Se nós estamos querendo paz, a primeira coisa que nós temos que fazer é começar a ter paz com Deus. O que é um pacificador? Bem-aventurados os pacificadores. O que é um pacificador? Um pacificador é alguém que não somente ama a paz, mas que promove a paz. Esse tipo de pessoa é a pessoa que Jesus está dizendo aqui nesta bem-aventurança.
É o tipo de paz nos relacionamentos. Ser um pacificador é mais do que querer a paz, amar a paz. É alguém que promove a paz. Podíamos dizer essa bem-aventurança do jeito invertido. Infelizes são aqueles que gostam de causar problema, porque serão chamados filhos de Satanás. É forte se nós invertermos, não é? Infelizes são aqueles que gostam de causar problema, porque serão chamados filhos de Satanás. Pessoas que só gostam de brigar, discutir e de causar problemas são sempre condenadas na palavra de Deus. Sempre. Um causador de problemas é amargo por dentro e a sua conduta é condenada por Deus. Abre comigo nesse texto aqui, que você conhece também muito bem, lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 6. Salmos, Provérbios. Provérbio, capítulo 6, versículos 16 a 19. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre o causador de problemas. Provérbios 6, 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e o 7º, que Deus detesta, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Pessoas que gostam de brigar, pessoas que gostam de discutir, pessoas que gostam de causar problemas, são detestáveis por Deus. A sua conduta é condenada por Deus. A Organização das Nações Unidas, a ONU, tem muitas vezes conseguido evitar guerras através de pessoas especializadas em fazer negociações entre nações em conflito. Se tem muitas vezes alcançado a paz. Mas o pacificador, que Jesus está se referindo aqui em Mateus capítulo 5, começa fazendo as pazes com Deus. Não adianta nada fazer as pazes com o outro se você não tem paz com Deus. O rei Davi era um grande guerreiro. Muitas nações se renderam ao seu poderoso exército. Mas um dia ele escreveu: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Salmo capítulo 4, versículo 8. O rei Davi entendeu que a verdadeira paz começava com Deus. Se eu tenho paz com Deus, é muito mais fácil eu ter paz com o meu irmão, com a minha irmã. Uma vez que colocamos Deus como a figura central em nossas vidas, todas as coisas caem no seu devido lugar e nós vamos ter paz. Lembra que o Sermão do Monte é
o discípulo de Jesus, colocando a sua vida totalmente debaixo do controle de Deus. E quando eu e você agimos assim, nós temos paz com Deus. E aí as outras coisas todas começam a se encaixar no seu devido lugar. E nós vamos ter paz com os outros. Nós precisamos ter paz em nossos lares. O coração de uma pessoa não está certo se existe infelicidade, se existe brigas, se existe tensão dentro do seu lar. Nós não estamos dizendo de briguinhas, não é? De discussões do dia a dia. Nós estamos falando aqui sobre brigas, sobre infelicidade, não é? Aquele casal que diz, olha, eu não tenho felicidade no meu lar. Olha o que você está dizendo. Na verdade, você está dizendo que você não tem paz com Deus. Porque se você tiver paz com Deus, as outras coisas se encaixam na sua vida e você consegue ter paz nas outras situações. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o nosso coração semeia a paz. Nossas atitudes para com as pessoas do nosso lar se tornam pacíficas. Se o marido, se a esposa, se o pai, se a mãe, se o filho, se a filha colocam Deus em primeiro lugar, têm paz com Deus em primeiro lugar, as coisas dentro do lar se tornarão pacíficas. Uma pessoa que tem paz com Deus semeia a paz. É isso que é um pacificador aqui. É aquela pessoa que não só ama a paz, mas promove a paz. Parte dela o promover a paz dentro do seu lar. Precisamos ter paz dentro da igreja. A única coisa que é mais feia do que uma briga dentro do lar é uma igreja sem paz. Uma igreja dividida. Quando os filhos da paz mordem e devoram uns aos outros, pecadores não são mais convertidos e Satanás começa a vencer a batalha. Nós precisamos, mais uma vez, colocar Deus em primeiro lugar. E aí nós vamos ser promotores de paz dentro da igreja e não causadores de briga. Lembra a bem-aventurança invertida? Infelizes são aqueles que promovem brigas, pois eles serão chamados filhos de Satanás. Se nós temos paz com Deus, nós vamos promover paz dentro da igreja. Precisamos ser pacificadores. E a grande promessa é que estes serão chamados filhos de Deus. Que maravilha de promessa! Você não quer ser chamado filho, filha de Deus? Você não quer ser chamado assim? Deus chega para você e fala: meu filho, minha filha, não no sentido comum que nós usamos a palavra, mas no sentido verdadeiro. Meu filho, minha filha,
Você não quer ser chamado de filho ou filha de Deus? Então precisa promover a paz. Seja um pacificador. Comece com paz com Deus e depois pratique, promova, semeie a paz com o seu semelhante. Abre comigo na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 12. Versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz o seguinte: esforcem-se, façam todo o possível, dediquem-se para viver em paz com todos. Pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque verão a Deus. O verdadeiro pacificador começa com paz com Deus. E eles serão reconhecidos, eles serão chamados de filhos de Deus. A verdadeira felicidade consiste em saber que, tendo paz com Deus, nós podemos ter paz com os outros. Quem não quer paz? Todos nós queremos. Bem-aventurados os pacificadores. A verdadeira felicidade consiste em saber que, se tivermos paz com Deus, nós podemos ter paz uns com os outros. Alguém leia o versículo 10. Pode ler do 10 até o 12. Vamos fazer uma coisa só aqui. Tá? Pode ler do 10 ao 12, Mateus 5, 10 a 12, para terminarmos aqui. Depois vamos ter um período para perguntas e comentários. Vou ler. Pode ler, Rony. Felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois deles é o reino dos céus. Felizes serão vocês quando forem maltratados, perseguidos e caluniados, pois serão meus seguidores. Fiquem contentes com isso. Fiquem muito contentes, porque uma grandiosa recompensa espera lá nos céus. E lembre-se, os profetas antigos foram perseguidos antes de vocês. É até o 12? Até o 12. Obrigado. Uma vez perguntaram a um homem, depois dele sair do seu trabalho, se ele havia sofrido perseguição por ser cristão. E ele respondeu que não. Por quê? Porque ele não havia dito a ninguém que era cristão. Perseguição é algo que nós evitamos. Ninguém gosta. A perseguição é algo desagradável. É difícil entender como Jesus pode falar de perseguição e de felicidade na mesma frase, né? Perseguição e alegria não combinam. É difícil da gente entender isso. Como que é possível ser feliz durante uma perseguição? Em alguns países, ser cristão é algo que facilita a vida. Mas na maioria das nações do mundo, ser cristão provoca perseguições.
Na Irlanda, existe ainda hoje muito ódio entre protestantes e católicos. Em Israel, existe muito terrorismo entre judeus e muçulmanos. A religião, ao invés de unir os povos, divide. Muitos indivíduos têm sido perseguidos e têm sofrido bastante. Jesus foi perseguido. Quando Herodes, você se lembra, tomou conhecimento do nascimento do Messias, ele procurou matá-lo. Quando Jesus iniciou seu ministério, as pessoas zombavam dele, dizendo: "Da onde vêm essas coisas? Que sabedoria que é esta? E esses milagres que ele faz? Não é esse aquele carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs?" Você se lembra disso? E as pessoas zombavam de Jesus. Sempre que tinham oportunidade, os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei, zombavam de Jesus. Os primeiros cristãos foram perseguidos. Jesus nunca escondeu o fato de que seus seguidores seriam perseguidos. Nunca. Ser um cristão é muitas vezes arriscar a sua vida. Jesus disse que os seus seguidores seriam odiados, seriam presos, seriam perseguidos, seriam martirizados. Seriam como cordeiros no meio dos lobos. Os apóstolos e os primeiros cristãos foram perseguidos, foram mortos muitas vezes. Estevão foi o primeiro a ser apedrejado pelo simples fato de acreditar em Jesus. Dá para imaginar isso no nosso país? Ser apedrejado pelo simples fato de acreditar em Jesus? Um historiador romano escreveu o seguinte sobre os mártires cristãos no primeiro, segundo e terceiro séculos: crueldades de todo tipo eram acrescentadas às suas torturas. Eram cobertos com peles de animais e atirados aos cachorros selvagens, ou eram pregados na cruz, eram queimados para servirem de tochas nas noites romanas. Os mártires encaravam as suas mortes com alegria, como se estivessem indo para uma festa. Quando chegava o dia da vitória, os cristãos marchavam em procissão, desde a prisão até o circo romano, como se estivessem caminhando rumo aos céus, com rostos alegres. Quanto mais cedo morressem, mais cedo desfrutariam da companhia do Senhor nos céus. Um historiador romano, não foi um membro da igreja que escreveu isso. Quanta perseguição, quanto sofrimento, quanta alegria.
Está começando a entender como é que Jesus usa alegria e perseguição na mesma sentença? Quanto mais cedo morressem, mais cedo desfrutariam da companhia do Senhor nos céus. Para os primeiros discípulos de Jesus, era um privilégio ser perseguido por sua fé em Cristo. Paulo e Silas, preso em Filipos, lá em Atos capítulo 16, foram açoitados e jogados na prisão. Mas ao invés de ficarem se lamentando, como muitos de nós fazem, não é? Ao invés de ficarem se lamentando, estavam cantando hinos de louvor. Pedro e João também foram açoitados e proibidos de falar sobre Jesus. Mas quando saíram da prisão, os dois apóstolos estavam felizes por terem sido considerados dignos de sofrer por causa de Cristo. O apóstolo Paulo foi o líder mais perseguido da igreja no primeiro século. Para ele, ser perseguido pela causa de Cristo era um privilégio. E nós, você e eu, nós somos perseguidos hoje? Como será que podemos ser perseguidos hoje? Note bem o texto aqui, hein? Não é perseguidos porque você fez uma coisa errada. Não é perseguidos porque você cometeu uma infração. Mas é perseguidos por causa da justiça. Olha o versículo 11, que o Rony leu. Insultos, perseguições, calúnias, por causa de Cristo. O cristianismo inclui uma cruz. A cruz do desprezo, do ódio, das famílias divididas, do desgosto, perseguições, com certeza, vão acontecer na nossa vida. E a promessa é o reino dos céus para aqueles que permanecerem fiéis. Parece que nós estamos lendo o livro de Apocalipse aqui, né? A promessa é o reino dos céus para aqueles que permanecerem fiéis. A promessa é uma grande recompensa nos céus. Nós devemos nos alegrar, nós devemos nos regozijar quando somos perseguidos. Porque se permanecermos fiéis, a nossa recompensa vai ser enorme. Nós devemos nos alegrar, porque a perseguição nos identifica com aqueles servos fiéis no passado, os profetas de Deus, que tanto foram perseguidos, mas foram fiéis. E quando eu e você somos perseguidos, nós somos identificados com eles. Nós devemos nos alegrar, porque a perseguição em nossa vida vai produzir perseverança. Lembra a carta de Tiago? Quando passamos por dificuldades e vencemos, temos perseverança. Nós devemos nos alegrar, porque sabemos que a perseguição não vai retirar a nossa segurança em Cristo. Os inimigos podem até tirar a nossa propriedade,
o nosso emprego, o nosso nome e até mesmo a nossa vida. Mas não podem tirar a nossa morada nos céus. Não podem. Nós vamos estar sempre com nosso Deus. A promessa é o reino dos céus. Uma vez um missionário foi a um país distante pregar o evangelho. E um de seus primeiros convertidos foi torturado e morto por sua fé. Poucos anos depois, o missionário também morreu. E ambos se encontraram no céu. E o missionário perguntou para aquele convertido como é que ele se sentiu quando ele estava sendo torturado pela sua fé. E ele falou: sabe, eu nem me lembro. A felicidade é tão grande agora que eu nem me lembro da minha perseguição. No ano 1900, um explorador do Ártico colocou um anúncio no jornal. Procuram-se homens para uma jornada difícil. O salário é pequeno. O frio é intenso. Longos meses de completa escuridão. Perigos constantes. Retorno seguro é duvidoso. Mas honra e reconhecimento em caso de sucesso. Esse poderia ser um anúncio para o cristianismo também, não? Jesus não veio trazer tranquilidade e prazer. Ele levantou uma cruz e convidou aqueles que o quisessem seguir a aceitar uma vida de sacrifício. E esse convite ainda é válido hoje. Você se sente perseguido hoje? Felizes são aqueles que ficam firmes em Cristo, mesmo sendo perseguidos e ameaçados. A recompensa é muito grande. Que Deus nos abençoe a sermos fiéis, custe o que custar. A verdadeira felicidade consiste em saber que a perseguição aqui nesta terra é temporária e a recompensa nos céus é eterna. Não troque o eterno pelo temporário. A perseguição é temporária, a recompensa é eterna. A verdadeira felicidade somente Deus pode nos dar. Aqui em Mateus capítulo 5, no comecinho do Sermão do Monte, Jesus está resumindo os princípios básicos para se ter uma vida feliz. Todas essas afirmações que nós estudamos hoje de Jesus parecem soar como algo bem estranho, contrário à nossa cultura. Mas lembre-se, nós estamos falando sobre a verdadeira felicidade, e não de uma felicidade fictícia, como o mundo prega. Jesus está afirmando que felizes são os humildes de espírito, e esses vão herdar o reino dos céus. Não são os arrogantes, não são os orgulhosos que terão uma herança preciosa, mas sim os humildes de espírito, aqueles que entendem que sem Deus são nada. Felizes são aqueles que sofrem e os que choram,
porque vão ser consolados. São felizes porque sabem que o seu futuro está assegurado em Deus. Não importa o sofrimento que passem aqui na terra. Felizes são os mansos, não os agressivos, não os mandões, mas os mansos. E ser manso significa ser controlado e pronto para receber as ordens de Deus. Esses serão respeitados aqui na terra. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. A verdadeira felicidade consiste em desejar a palavra de Deus como alguém que está morrendo de fome e de sede. Felizes os misericordiosos, aqueles que ajudam os outros de todas as maneiras e formas possíveis. Não os egoístas, não os vingativos, mas os misericordiosos. Felizes são os puros, os limpos de coração. A pureza é um fator importante na vida daqueles que estão buscando esta verdadeira felicidade. Para Deus, o exterior não é tão importante. A pureza de coração, o interior, é o importante. Felizes são aqueles que têm paz com Deus e que promovem a paz. Estes serão chamados de filhos de Deus. E felizes são os perseguidos. Perseguição é algo que ninguém deseja. Felizes são aqueles que ficam firmes até o fim. E a recompensa é receber o reino de Deus. As bem-aventuranças, a verdadeira felicidade. Que Deus nos abençoe a procurarmos a felicidade desta maneira. As recompensas Deus vai nos dar, mas nós precisamos procurar a verdadeira felicidade como Deus quer dar, e não como o mundo engana. Deus te abençoe. Perguntas, comentários.